Fala, meus queridos! Hoje nós vamos ter uma conversa de gente grande aqui, tá? Então já prepara, porque hoje vai ser aquele vídeo que eu fico estressado, que eu fico meio brabo. Gente grande pra mim é que é as pessoas que pelo menos faz conta antes de falar algumas coisas. E aí eu quero já de cara introduzir com vocês aqui dois gráficos, que eu preciso da sua opinião. Esse vídeo vai ser extremamente interativo, eu preciso realmente que você preste atenção e vá se respondendo aí, porque eu sei que não estamos numa live ao vivo, né? Se fosse ao vivo ia ser melhor. Mas eu quero que você vá se respondendo. Eu tô te mostrando um gráfico aqui, e esse gráfico é de proventos de um certo fundo imobiliário que a gente já vai falar qual é, tá? Então, o fundo imobiliário pagando 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10 por praticamente 36 meses. Na verdade, 48 meses pagando R$1,10. Pergunta: este fundo imobiliário, você acha que ele conseguiu repassar a inflação ou não? Porque a resposta da maior parte das pessoas, inclusive de grandes influenciadores financeiros, hein? É isso aqui que me dói, que dá vontade de bater na mesa, né? Muitas pessoas que gostam muito de ações, e não tem problema nenhum gostar muito de ações, essas pessoas dizem que os fundos imobiliários não têm a capacidade de repassar a inflação. E por isso você tinha que focar 100% em ações. Que é um argumento que convence quem não conhece nada, né? Pô, eu quero que meu dinheiro cresça acima da inflação. Se eu invisto num negócio que não consegue nem repassar a inflação, em algum momento, meu dinheiro vai valer menos do que ele valia antes. E aí, pô, perdi dinheiro. Não é convincente para você falar isso? Então, fundo imobiliário não repassa a inflação, invista só em ações. E aí, essa pergunta é sincera. Eu quero que você reflita aqui, ó. O fundo imobiliário estava pagando R$1,10 lá em 2021 e continua pagando 1,10 de dividendo até hoje, 2025, 2026. Você acha que este fundo imobiliário conseguiu repassar a inflação ou não? Eu quero que você pause o vídeo e deixe nos comentários. Eu acho que não repassou a inflação. E aí eu quero de novo agora mostrar um outro gráfico para você. Olha esse gráfico que lindo, que esse gráfico aqui é o que você mais gosta de ver, não é verdade? Fala que esse gráfico aqui não é lindo. Olha isso aqui. Um fundo imobiliário que pagava 75 centavos, subiu para 77, depois subiu para 81, depois subiu para 83, depois subiu para 85, depois 87. Este fundo imobiliário repassa ou não repassa a inflação? Fato é que um subiu os pagamentos de dividendos e o outro não. E aí eu sei que essa dúvida ela é muito, mas muito frequente entre as pessoas ou que começaram a investir em fundos imobiliários, ou aquelas pessoas que já estão investindo em fundos imobiliários, mas não estudam, e principalmente daquelas pessoas que são haters de fundos imobiliários. É que eu não entendo por que é hater de fundo imobiliário. E eu tô fazendo aqui uma defesa aos fundos imobiliários, mas não é porque eu sou fãzaço de fundos imobiliários, não. É porque é um tipo de ativo que faz sentido dentro de uma carteira que tem correlação negativa e que tem aumento do fluxo de caixa. Inclusive na minha carteira, que é pública para vocês, eu tenho muito mais ação do que fundo imobiliário. Mas nem por isso eu vou contar inverdades sobre os fundos imobiliários, que aí dói, aí machuca, porque o cara estuda, compra todos os cursos possíveis, lê todos os livros possíveis, se arrebenta lendo relatório, estudando o mercado, para poder vir falar algo para você. E aí tem alguns outros doidos aí que não estuda nada, nunca leu um artigo, nunca fez backtest, nunca fez nada, e fala que o fundo imobiliário não repassa inflação, e você fica doido, você fala assim, pô, qual que eu confio agora, né? Então, sempre, presta atenção, eu já falei sobre isso no Instagram, preste atenção em quem você acompanha. É simples demais você saber quem é que você tem que acompanhar. É só você olhar o histórico do cara, e principalmente se ele faz conta. Se ele fizer conta e te mostrar as contas, pô, já tem pelo menos 80% de chance de ser confiável. Tem gente que manipula conta ainda, né? Tem isso. Mas pelo menos vê se o cara faz conta, vê se o cara realmente tenta te provar, ou se é só frases soltas. Fundo imobiliário não repassa inflação. Fundo imobiliário sempre vai perder passando. E aí são sofismas. Então cuidado com esse tipo de pessoa, tá? É doído eu ter que falar isso, né? É doído, porque eu não queria estar falando isso aqui pra você, né? É ruim. Eu não gosto, não. Mas é te proteger de verdade. Então vamos seguindo os estudos aqui, porque um dos fundos imobiliários mais utilizados, inclusive é um dos grandões, né? Talvez foi e sempre será um dos maiores fundos imobiliários de logística. Ele é sempre acusado de não conseguir repassar a inflação. Por quê? Se a gente olha aqui nos pagamentos dele, você consegue perceber aquele gráfico que eu utilizei, que era sobre o HGLG. Então você percebe que ele estava pagando, cara, ele tá pagando 1,10. Olha que doideira. Ele tá pagando 1,10 desde 13/8/2021. 13/8/2021, 1,10, tá? E aí ele vem pagando esse 1,10 até hoje, meu amigo, até hoje. Vamos desconsiderar os extraordinários, tá? Aqueles ele tem alguns extraordinários bem grandes, que se a gente só pegasse o extraordinário e distribuísse durante o semestre, já acabava com essa falácia de não repassa a inflação. Mas o que eu quero mostrar para você é como se não tivesse os extraordinários, porque é muito além dos dividendos. Você tem que olhar muito além dos dividendos para ver se um fundo repassa a inflação ou não. Mesma coisa as ações. Você tem que olhar muito além da cotação
inflação e muito além do dividendo que ela paga para ver se ela está repassando a inflação ou não. Sabia? O dividendo, e eu sei que você espera isso, igual essa pergunta que mandaram, tava garimpando alguns comentários aí, eu respondo alguns, hoje eu não consigo responder todos mais, mas respondo alguns comentários e os mais interessantes assim sobre perguntas eu gravo um vídeo. Inclusive, este vídeo está sendo extremamente influenciado por um dos meus alunos. O nome do aluno chama Gustavo Alves, ele abriu um canal no YouTube e ele falou sobre isso aqui. Então, tô pegando a ideia dele e usando inclusive esses comentários que vocês deixaram para poder tirar de vez esse mito que acontece sobre os fundos imobiliários. O dividendo é a última linha da DRE do fundo imobiliário, a última linha. Se você olhar a última linha e está querendo que o dividendo reflita em tudo que está acontecendo no fundo, você está, infelizmente, usando das informações erradas. E eu vou te provar isso aqui agora, tá? Então vamos lá. Eu quero abrir com vocês aqui o relatório onde o HGLG pagava 78 centavos e aí do nada, de um mês para o outro, né, de maio para junho, ele subiu para R$1, pagou um extraordinário e depois começou a pagar R$1,10, que aí ele continua pagando R$1,10 até hoje, né? Então vamos abrir esse relatório aqui para ver o que aconteceu. A gente consegue fazer isso aqui muito fácil na Word. Vem aqui em documentos, na parte de documentos aqui você vai na aba de relatórios gerenciais e aqui nos relatórios gerenciais você pode ir procurando, tá tudo ordenado aqui para você, né? Então você pode ir procurando aqui até a gente chegar nesses relatórios aqui que eu abrirei junto com vocês. Então, ó, referente ao mês 7, se a gente abrir aqui o relatório do mês 7, você consegue perceber que aqui o rendimento já era de R$1,10 por cota. Olha que doideira. A cota no valor de mercado estava R$168. Hoje está custando quanto? Olha que doideira. Calma que você vai ficar impressionado com esse vídeo aqui. Hoje está sendo negociada a R$156,99. Lá naquela época estava sendo negociada a R$168,97. Pagavam R$1,10 e tinha uma cota patrimonial de 146. Hoje a cota patrimonial da HGLG está de 166. R$20 mais caro do que o que estava aqui. Ou seja, ele vale R$20 a mais do que ele valia aqui. E o pessoal ainda estava disposto a pagar muito mais. Mesmo com a vacância física maior, mesmo com um tamanho muito menor, pagando lá seus R$1,10 por cota, beleza? Então, no mês 7, referência do mês 7, já tava pagando R$1,10 por cota. Vamos ver o mês 6? O mês 6, ele pagou R$2,20 por cota, que é aquele extraordinário que a gente viu. Ah, o extraordinário que o HGLG era famoso, sempre pagava o extraordinário, pagava extraordinário, pagava extraordinário, né? E a galera lá pagando R$168 no fundo. Aqui, quando a gente volta para a referência de maio, ele começou a subir o rendimento, olha lá, R$1 por cota. E quando a gente vem para o relatório de referência de abril, que aí gera o pagamento do mês 5, olha só, rendimento de 78 centavos por cota. Olha que doideira, 78 centavos por cota, o patrimonial era 146 e a galera tava pagando 174. O yield do HGLG, por isso que eu falo que vocês estão mal acostumados com fundos imobiliários, né? Mas o yield do HGLG era de R$5, todo mundo louco querendo comprar. Por que será? Quem lembra? A taxa Selic lá era muito mais baixa. Então, a galera preferia receber 5,4% de yield isento do que receber 2, 3, 4% no pré-fixado do Tesouro. Aí a gente vai, inclusive, falar sobre spread nesse vídeo. Então esse vídeo vai ficar bem completo. E aí aqui, no primeiro mês que ele pagou R$1,10, se a gente voltar lá só para fazer a contextualização, ele vinha pagando 78, pagou R$1, pagou o extraordinário, virou o semestre e aí agora ele tá pagando R$1,10. Ele deixou aqui uma nota. Ó, comentários do gestor. Vamos ler junto comigo aqui, ó. Como já é de conhecimento dos nossos investidores, todo início de semestre fazemos projeções de receitas e de despesas a fim de decidir o rendimento a ser distribuído ao longo do semestre de forma linear. Dados os cenários de alocação, captação e cronograma das receitas extraordinárias programadas, o time de gestão decidiu distribuir o valor de R$1,10 por cota como sua renda recorrente sustentável no semestre. Este valor é 10% maior do que o R$1 que ele distribuiu no mês passado, né? Antes do extraordinário, então é 10% maior do que isso aqui e 41% maior do que os 78 centavos por cota distribuído nos últimos quase 2 anos, né? Ele vinha distribuindo 78 centavos, 78 centavos, 78, aí distribuía extraordinário, né? Distribuía 75, subiu para 78, ficou 78 um tempo e depois sempre foi de distribuir extraordinários, né? Qual que era a estratégia do HGLG? Pô, eu vou distribuir um yield menor mesmo, eu distribuo 0,78, mesmo tendo potencial de distribuir, por exemplo, 80 centavos, 85, 90, eu prefiro distribuir 1,78, essa é a gestão do HGLG lá quando era Credit Suisse. Eu
Eu prefiro distribuir uns 0,78. E aí, quando finalizar o semestre, como eu sou obrigado a distribuir 95% de todos os lucros auferidos no semestre, eu rebento a porrada lá no final do extraordinário. Exemplo, só para você ter uma ideia aqui, ó. Vamos pegar o ano de 2020 aqui, ó. Começou aqui o ano de 2020, ele pagando 0,78 centavos, tá? Então foi 0,78, 0,78, 0,78, 0,78, 0,78. Não teve extraordinário, aí 0,78. Aí aqui foi 0,60, 0,78 e um extraordinário aqui em janeiro. Ou seja, se a gente pega a diferença desse extraordinário, que foi de 2,63 menos os 78 centavos que era o recorrente, pega R$1,85 que foi a mais no extraordinário e divide por 12 meses para ver teoricamente o quanto que eu conseguiria a mais de yield, né, de dividendo por mês, eu conseguiria 15 centavos a mais. Então, na verdade, a distribuição poderia ter sido de 0,78 mais 15 centavos, ou seja, poderia ter sido de 93. Só que era de 78 porque o HGLG tinha essa estratégia de fazer ganho com venda de imóveis e nem sempre ele vendia o imóvel. Então, ele preferia distribuir menos para ser mais estável e aí vendendo os imóveis aqui, quando ele vendia, ele distribuía extraordinário. Quando vendia, distribuía extraordinário. Quando não vendia, ele distribuía lá o estável abaixo do que ele poderia distribuir, justamente para deixar bem tranquilo, estabilidade de pagamento de dividendos, o cotista poder contar com tudo que poderia contar ali, né? Não, vou contar com 90 centavos. Não, vou contar com 78, que é o recorrente. Vou fazer minhas contas para minha aposentadoria, sim. Enfim, continuando aqui então. O ajuste, então, quando ele começou a pagar 1,10, foi de 41% maior do que o 0,78. E aí, aqui a decisão foi o seguinte: eu vou focar em distribuir tudo aquilo que eu posso distribuir hoje, já que eu estou considerando minhas alocações recentes, os extraordinários recentes que eu já tenho já data para receber, então eu já consigo provisionar, e vou também levar em consideração tudo que eu fiz de bom no fundo para poder colher esses frutos. Ajustei um yield de 41%. E ele começou a distribuir 1,10 usando a mesma estratégia do extraordinário. Se a gente olhar aqui, ó, ele começou a distribuir 1,10 e mesmo assim ele distribuía extraordinários, tá vendo? Extraordinários aqui, extraordinários aqui, extraordinário aqui, ó. E no último ano, ele não conseguiu distribuir extraordinário. Ou seja, ele não vendeu muitos imóveis com lucro. E quando vendeu com lucro foi para conseguir manter o pagamento de 1,10, que esse pagamento é um pouco inflado. Opa. Então ele não conseguiu repassar a inflação. Porque como disse o comentário, e eu sei que isso paira na cabeça de todo mundo, já pairou na minha. Quando eu tava estudando lá 6 anos atrás, 5 anos atrás, isso aconteceu na minha cabeça também. Pô, se os fundos imobiliários têm contratos falando que vão repassar a inflação, vai ajustar a inflação, certo? Todo fundo imobiliário que você abrir qualquer relatório, vai aparecer lá para você assim, ó, revisional de contratos. Reajuste de contratos. Tem os revisionais que aumentam o metro quadrado, o preço por metro quadrado, fora do reajuste do IPCA, ou seja, mais do que o ajuste do IPCA. E tem o obrigatório, que é o reajuste pelo IPCA. Se o aluguel é R$100, o IPCA foi de 5, no outro ano, instantaneamente, a receita imobiliária vai subir de 100 para 105. Não tem conversa, não tem lero-lero. Repassa o IPCA no contrato. Não tem como alguém negar isso. Agora, será que essa receita imobiliária, que foi ajustada pelo IPCA, consegue chegar até o cotista? Porque se eu reajusto a receita, mas meus custos também sobem a mesma coisa que o IPCA, o meu resultado será o mesmo, logo eu não vou receber acima do IPCA, certo? Essa é a dúvida da galera. E será que isso realmente acontece? E para isso eu quero usar aqui uma tabelinha que eu criei com muito carinho para vocês e eu preciso que vocês prestem atenção aqui para vocês conseguirem entender, tá? Então eu peguei aqui desde 2019, a gente está utilizando aqui o estudo do próprio HGLG, porque é o que mais tem estabilidade de pagamento, é o que permaneceu mais tempo pagando o mesmo valor, 1,10, e eu tô desconsiderando aqui os extraordinários, só para começo de conversa, né? Porque só se você considerasse os extraordinários, já acabava essa ladainha. Só que a galera não quer nem dividir o extraordinário por 12, para ver, né, o que acontece. Não, tudo bem. Então vamos fazer de conta, fingir que não distribuiu o extraordinário, né? Porque provavelmente é isso que os caras fazem para falar uma asneira dessa. E aí vamos fazer aqui como se não tivesse extraordinários. Então a gente consegue ver aqui que em 2019, o VP do fundo, o valor patrimonial do fundo, era R$135. Não tô inventando o número aqui, tá? Tô tudo pegando os números oficiais aqui, que foram divulgados e tal, histórico realmente, né? Então quando você vem aqui no valor patrimonial por cota, você consegue ver aqui ele tinha R$1.130 de valor patrimonial por cota, porque ele custava R$1.000 mesmo. Ele desdobrou em 2028 e aí o valor patrimonial por cota já subiu, né? Que aqui desdobrado seria 113, subiu para 120, valorização dos imóveis, e aí 135, enfim. Então eu peguei desde 2019 aqui, podia ter pego desde 2018, né? Que ia dar mais valor ainda. O meu exemplo ia ficar ainda melhor. Aí eu peguei desde 2019, que foi quando começou aquela distribuição de 78 centavos,
voltar para 1,10 e tal. Então vai ficar legal aqui o nosso exemplo. Então 135, 147, 140, e eu só peguei esses números e joguei aqui na tabela, beleza? Depois se quiser conferir, eu vou deixar até essa tabela disponibilizada aqui para vocês. E aí, aqui eu só calculei a variação do valor patrimonial. Então de 2019 para 2020, subiu o valor patrimonial do fundo de 135 para 147,99. Ou seja, subiu o valor patrimonial do fundo em 8,91%. O que é esse valor patrimonial? Valor patrimonial é o quanto o imóvel vale. O tudo que tem dentro do fundo, né? Ele não tem só um imóvel. Vou usar aqui um exemplo só de um imóvel, que vai ser esse imóvelzinho aqui bonito, verdinho, beleza? Aí imagina que esse imóvel aqui, ele valia R$ 135. Passou um ano, ele valorizou, porque ele estava numa boa localização, aí construíram um shopping aqui, ficou melhor ainda, ou então um galpão logístico que construiu uma via direta para metrópole, ficou ainda mais valorizado e tal. Muita gente querendo aqui esse imóvel e tal, e agora o imóvel valorizou para 147. Como que são feitas essas análises de valorizações, Léo? Nos fundos imobiliários, eles são obrigados pela CVM a fazer uma reavaliação patrimonial pelo menos por ano. Pode fazer quantas quiser, mas uma é obrigatória. Então, a maior parte dos fundos imobiliários fazem só uma, porque isso tem custo, e aí se ele fica fazendo reavaliação patrimonial todo mês, o imóvel não vai variar tanto assim de valor e vai gastar muito dinheiro. Então, eles fazem uma vez por ano, meio por volta ali de novembro até fevereiro, e aí eles contratam uma empresa terceirizada para ir lá e fazer a avaliação patrimonial. Então, foi lá, fez a avaliação patrimonial, subiu de 135 a 147. Aí ele comprou novos imóveis e tal, e agora ele tem 2 imóveis. Este imóvel mais este imóvel compõe o valor patrimonial do fundo imobiliário HGLG. De 2020 para 2021, época de pandemia, lembra? Crise e tal. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tudo desvalorizando, os fundos imobiliários inclusive. Olha o valor patrimonial do HGLG. Ele subiu de 147,99 para 148,08, ou seja, quase não valorizou. Foi uma alta de 0,06. Pô, Léo, então os imóveis nesse caso não valorizou o quanto deveria valorizar, né? Ou valorizou muito pouco. E assim sucessivamente, só para você entender o que é o valor patrimonial. Então você consegue ver aqui que o 135 valorizou para 147, depois para 148, depois para 154 e assim sucessivamente. A gente conseguiu ver as variações do VP aqui, o quanto que foi subindo de um para outro. Inclusive nem coloquei aqui de 2026, que em 2026 aconteceu uma nova reavaliação, né? No finalzinho de 2025 aconteceu uma reavaliação e subiu para 166,41. Então aqui teria mais um outro ano que eu não levei em consideração porque tem só 3 meses, beleza? E atrapalhar a nossa simulação que eu estou usando anos fechados. Então aqui, vamos ver quanto de dividendo o HGLG pagou em 2019. Olha lá, ele pagou de dividendo em 2019 R$ 9,09. Em 2020, 9,18, subiu só 9 centavos o yield. Ou seja, subiu só 0,99% do dividendo. Oh, meu Deus do céu. Então quer dizer que não repassou a inflação, né? Olha para você ver a cilada que você estava caindo, que você não vai cair mais, né? Se subiu de 9 para 9,18 em um ano, e a inflação neste ano, eu peguei aqui para vocês, ó, 4,42, pô, não subiu 4,42, subiu só 0,99. Então perdeu. O fundo imobiliário não repassa a inflação. Esse é o argumento que a galera usa. Se subiu de 9 para 9,18, não subiu o tanto que a inflação subiu, então não sobe, não repassa a inflação. Olha aí pra você ver a enganação, meu Deus do céu. E esse valor patrimonial aqui você não ganhou, não? Esse aqui você não ganhou, não. Esse aqui você pode doar, então, pras outras pessoas? Ou a sua cota realmente valorizou? Valor patrimonial. Independente do valor que você pagou, se você comprou caro, se você comprou barato, o valor patrimonial subiu, né? E a gente vai chegar nessa hora aí de quanto é que eu paguei. Que aí é a conversa de gente grande. Quem quer pagar caro vai desvalorizar mesmo. Quem não sabe fazer valuation de fundos imobiliários, né? Que fica lá no modelo de Gordon, no fundo imobiliário. Não é assim que calcula preço teto em fundo imobiliário, não. E aí depois, olha que doideira, lá em 2021 foi quando subiu de 78 centavos para 1,10. Subiu para R$14,45. Subiu 57% o yield. Opa, agora repassa a inflação. Uai, agora repassa. Aí depois, em 2022, subiu de 14 para 16. Repassou aqui 11%. Percebe que eu tô olhando só a parte do yield, tá? Tô olhando só a parte do yield. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tá falando de renda variável do mesmo jeito que as ações vão sofrer, os fundos imobiliários também vão sofrer em momentos de crise. Não tem como. Os fundos imobiliários, eles têm uma volatilidade muito menor e, inclusive, eles continuam pagando yield, o que dilui mais ainda o risco, te fornecendo o fluxo de caixa para você conseguir comprar ações baratas no momento da crise. Quando você tem só ação na sua carteira e entra uma crise muito forte, as ações, elas cortam payout. A gente viu isso acontecer em várias ações este ano, não foi? Corta payout, você reduz o seu yield, o tanto de dividendo
dividendo que você recebe. E aí, o que você poderia lá estar recebendo 10 mil reais de dividendo, você vai receber 2. E aí você tem 2 mil reais só a mais para comprar as empresas quando é tão barato. Se você tem um pedaço da sua carteira de fundo imobiliário, os fundos imobiliários eles não param de pagar dividendos. 95% da receita que vem de aluguel, que não vai abaixar, o aluguel não abaixa. Esse 10 mil de yield que você teria, você vai ter os 10 mil. E aí você tem 10 mil para comprar a empresa barata. Então perceba, não é que eu quero ter só fundo imobiliário, mas o fundo imobiliário te ajuda muito no fluxo de caixa, principalmente em momentos de crise, que aí você consegue, você não vai ter reserva de oportunidade o tempo todo, né? Você vai ter momentos onde seu fluxo de caixa vai te facilitar compra de outros ativos que não sejam fundos imobiliários. Percebe? Como uma coisa complementa a outra, como você tem que ser inteligente, não tem que ser maximalista. Ah, eu sou só Bitcoin. Ah, eu sou só fundo imobiliário. Ah, eu sou só ação. Tá tudo errado, dependendo do seu perfil. E se você quer ser realmente um perfil correlacionado negativamente, tá errado. A não ser que você queira, não, eu só quero renda passiva, então eu aceito aqui investir só fundo imobiliário. Aí beleza, perfil de investidor. Ah, eu sou muito contra o Estado, eu sou louco. Eu acho que o Estado não tem que existir, é só loucura, eu quero só o Bitcoin. Então, é a única coisa que vai me proteger. Pronto, só Bitcoin, então. É um perfil de investidor. Mas o que eu tô te chamando para visualizar aqui nessa tabela é justamente o quanto a galera é infantil na hora de olhar o quanto que o retorno total de um ativo acontece. Como que ele acontece? Se vem só do dividendo, se vem só da valorização, como que isso acontece, né? Então aqui você consegue perceber que a inflação foi de 6%, mas a variação do yield foi de 57%. E aí você percebe que o yield subiu muito, justamente no momento em que o patrimonial não subiu. Aqui o yield subiu pouco, quando o patrimonial subiu muito. Aqui o patrimonial subiu pouco, enquanto o yield subiu muito. Já dá pra quem entende um pouquinho mais de fundo imobiliário, já sabe o que aconteceu aqui. Pô, venda de imóvel, distribuição extraordinária, inclusive previsão de distribuição futura, fazendo venda de imóveis parcelado. Imagina que eu acumulei um carretel, um monte de imóveis muito bons. E eu vendi tudo lá em 2021, vendi um monte de imóvel em 2021. E aí, esses imóveis eu vendi parcelado para receber em 2022, 2023, 2024, 2025, para conseguir manter um pagamento alto durante muito tempo. E aí, olha só o que aconteceu. Em 2022, eu ainda tive aqui um aumento do yield, subiu de 14 para 16, e depois eu tive corte dos extraordinários, lembra? Então caiu o yield aqui para 14, depois caiu para 13 e continua 13, né, de um ano para o outro, 2024, 2025, ele distribuiu o mesmo tanto, 13%. E perceba que o valor patrimonial ele foi subindo um pouquinho no decorrer dos anos. E aí é interessante a gente entender, então, qual foi o retorno total desse investimento, olhando para valorização patrimonial e o quanto de yield eu recebi. Então, olha só o retorno total em 2020, juntando o dividendo yield mais a valorização patrimonial. Então, aqui em 2020, o que eu fiz? Eu peguei a diferença da valorização patrimonial de 2020 para 2019 e somei com o dividendo de 2019. Então, tudo que eu ganhei com a valorização da cota, mas tudo que eu recebi de dividendo. Que é assim que você tem. Pô, o fundo imobiliário, ele distribui pra caramba. Então, você não vai contar só a valorização. Mas também você não pode contar só o dividendo, porque o dividendo é o pagamento da receita imobiliária, principalmente em tijolo. E o imóvel, ele valoriza. Então, se eu for contar só o dividendo, eu tô fingindo que os meus imóveis nunca vão valorizar. Então, a casinha que eu comprei a 20 mil reais, em 30 anos atrás, hoje ela vale 20 mil reais ainda. Tá vendo que é forçado? Tem algumas argumentações que são forçadas. Então, olha só, o retorno total aqui, estamos nessa tabelinha aqui agora, nessa linhazinha. O retorno total em 2020 foi de 15,60. Em 2021, 6,26. Apesar do yield ter subido 57%, é muito acima da inflação, que a inflação foi 10%. O yield subiu muito acima da inflação. Mas percebe que você não pode olhar só o yield? Eu tô te mostrando aqui, ó, um argumento para você abrir a caixinha, pô. Eu mesmo tô te falando que não dá pra você olhar só o yield, mesmo que eu poderia usar o viés de enquadramento para te falar, ó, o yield subiu mais do que a inflação, tá vendo? O fundo repassa a inflação. Não é assim que olha. Aqui o yield subiu muito, quase 5 vezes mais que a inflação, né? 5 vezes mais que a inflação. Só que não é assim que olha. No retorno total foi pior, foi 6%. A inflação foi 10% e o retorno total foi 6%. Então perceba que essa argumentação de o yield subiu menos ou subiu mais, não adianta pra nada. Nada. Larga de ser bobo. Vamos estudar, né? Vamos estudar. Desculpa aí tá sendo brabo. Eu falei no começo do vídeo que esse vídeo eu ia ficar bravo, né? Quando a desinformação ela é alastrada e você percebe que as pessoas que estão tentando educar, pô, não conseguem alastrar uma informação correta, porque a correta é mais difícil, tem que fazer tabela, tem que explicar bonitinho. É muito mais fácil você soltar uma frase feita aí e esse trem alastra pro resto da internet, todo mundo fica louco, né? Eu fico bravo mesmo, não tem jeito não. Aí olha aqui, no outro ano, em 2022, a diferença patrimonial entre 2022 e 2021, mais o yield pago em 2021. Então teve o quanto? Retorno total de 13,78%. E o IPCA? Opa, aqui repassou o IPCA. Aqui repassou, aqui não conseguiu repassar. Aqui repassou, aqui repassou, aqui repassou, aqui repassou. Então perceba, pô, repassou todas as vezes, praticamente. Só em 2021, que foi a crise da pandemia lá, que
IPCA foi lá no talo, né? Mas fazendo então aqui o retorno do FI em IPCA+, para ver se fica mais fácil da galera que pensa que não repassa, entender que repassa ou não, e isso aqui vai ser muito irônico e paradoxal, olha que doideira. Em 2020, o retorno do fundo imobiliário HGLG foi de IPCA mais 10%. Nessa época, em 2020, o título do Tesouro Direto estava IPCA mais 4%. Você entendeu o tanto que foi melhor? Aí, olha só o argumento da galerinha lá, ó. Olha pro yield. Se o yield não sobe, tá perdendo pro IPCA. Olha que doideira. Subiu com R$5 de dividendo. Se você fosse seguir o conselho da galerinha lá, aqui você ia pensar que repassou o IPCA. Aqui você ia pensar que repassou o IPCA, mas não repassou. No retorno total ficou IPCA menos 3,45. Tá vendo tanto que o conhecimento te liberta? Não é só olhar o yield, meu amigo. Não é só olhar o yield. Em 2022, IPCA mais 7. Em 2023, IPCA mais 8. Em 2024, IPCA mais 7. Em 2025, IPCA mais 5. Então aqui o retorno, considerando o retorno total, porque nós somos inteligentes, né? Eu não vou considerar só metade de uma coisa, eu vou considerar ela sempre inteira, né? Afinal, eu tô comparando com algo que é inteiro, não tem como eu considerar metade de uma coisa. E aqui eu te mostro os rendimentos acumulados, e eu já vou te explicar aqui os resultados. Ó, o rendimento acumulado do IPCA nesse período de 2019 a 2020, eu peguei lá na calculadora do cidadão, no site do Banco Central, tá? Calculadora do cidadão, ó. Você vem aqui em calculadora do cidadão, no próprio Banco Central, e aqui você pode mandar ele corrigir, ó, pelo IPCA, tá vendo? Aí você pega aqui a data inicial, por exemplo, ó, janeiro de 2019 até data final de dezembro de 2025. Aí você coloca aqui o valor a ser corrigido, R$100, corrige o valor. Aí você consegue ver que o percentual, né, os R$100 viraram 145, ou seja, 45% de inflação. Aí eu só coloquei ele aqui, ó, 45,15, beleza? Então o IPCA durante esse período foi 45,15. O IPCA médio, se a gente fosse pegar por ano, quanto que foi a média do IPCA? 7,53. O rendimento acumulado do fundo imobiliário foi quanto? Eu peguei aqui todo o rendimento de yield e toda o crescimento de VP que ele teve. Então, o crescimento de VP foi de 135 para 165, ou seja, R$30, mais todos esses yields aqui, que na soma deu R$89 só de dividendo yield, hein? Quase a cota total aqui, o cara que comprou a 135, ele recebeu quase a cota inteira só em dividendo. Deu um retorno total aí, então, de 88%. O retorno real acumulado, que aí no caso do retorno real é o que eu tive de retorno nominal, menos o que eu tive de inflação, para ver se repassou a inflação ou não. E repassou a inflação, 29% de retorno real durante esse período. O CAGR real, quando eu vejo o crescimento real composto, ou seja, quanto acima da inflação eu ganhei por ano, que o CAGR é o crescimento anual composto, em inglês, né? Mas poderia ser CAC, o CAC, mas não é CAC, é CAGR. Quanto que foi o CAGR real? Considerando a média, né? Eu vou pegar a média. Eu sei que aqui foi 10, aqui foi menos 3, aqui foi 7, mas quanto foi a média? Foi IPCA mais 4,42. Então, se você tivesse investido aqui em 2019, no HGLG, a R$135 no VP, né? Pagando PVP de 1. Lembra dessa informação? Pagando PVP de 1, que é o valor justo. Valor justo. Se você tivesse feito isso, você teria ganhado IPCA mais 4,42. Será que compensa, Léo, então? Sempre a gente tem que comparar com os tesouros diretos, porque os fundos imobiliários não tem como você comparar com as ações, que as ações têm uma volatilidade muito mais alta. Então faz sentido você comparar com um tesouro pré-fixado ou IPCA+, que tem quase a mesma volatilidade. Quase a mesma volatilidade. Parece ser absurdo, mas é quase a mesma volatilidade, apesar de um ser renda fixa e o outro ser renda variável. Deixando claro que os fundos imobiliários têm um pouquinho mais de variação, de volatilidade, mas tem 5 a 6% de volatilidade ao ano. Tá aqui, inclusive, no último relatório da HFOF, você consegue acompanhar, os caras são um fundo de fundo, eles fazem sempre essa triagem, em torno de 6, 7, 5% de volatilidade anual que o IFIX tem. No Tesouro Direto, no Brasilzão, que essa taxa sobe e desce, uma duration de 5 produz a mesma volatilidade. Doideira, né? Nossa, Léo, não sabia dessa informação, não? Pois é. Aqui eu peguei o Tesouro pré-fixado 2025, quanto que ele estava pagando lá em 2019 para o vencimento de 2025, já que a nossa comparação é, vou comprar em 2019 e vai vencer em 2025, né? O quanto que rendeu, então, o pré-fixado de 2019 e quanto que ficou com o vencimento de 2025. Mesma coisa, eu peguei uma NTNB com vencimento de 2025. Como que eu fiz isso, Léo? É fácil demais isso aqui, tá? Porque hoje, quando você vem aqui no Tesouro Direto, você não consegue ver quais eram os tesouros que eram negociados lá em 2019. Então, como que você consegue essa informação? É fácil demais. Você vai aqui no Google e digita assim, ó, Tesouro Direto, histórico de preço
preços e taxas, histórico, tá? Histórico de preços e taxas. Aí você vai entrar nesse sitezinho aqui, ó, histórico de preços e taxas. E aqui nesse histórico de preços e taxas, você consegue colocar qual título você quer aqui para olhar no gráfico. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o pré-fixado. Aí você vê aqui, ó, o ano de vencimento do título, eu só consigo ir até 2027. Só consigo ir até 2027. Então eu não posso ver esses. Eu quero ver o de lá em 2019. Aí o que eu faço? Eu deixo lá embaixo, ó, histórico por ano. Aí eu clico lá em 2019, quais eram os títulos que tinham. Aí eu consigo ver, ó, o LFT, é letra financeira do Tesouro, é o Selicão. O Selicão 2019. O LTN é o pré-fixado, que é a letra do Tesouro Nacional. Isso aqui é o pré-fixado. NTNB é o IPCA 2019. Então aqui você consegue baixar esses documentos. E eu peguei aqui a NTNB principal, que é essa que não paga juros semestrais, tá? E aqui a gente consegue ver que, sim, eles pagavam aí, na média, IPCA mais 4,45, na média. 4,45, 4,39, depende muito do dia que você fosse comprar aqui, tem muita variação, né? Entre 4,20 e 4,40. E o pré-fixado tava ali na casa dos 9,05, ó. A taxa melhor foi 9,05. Então eu peguei a melhor taxa aqui, 9,05, beleza? E aí eu só joguei lá na nossa planilhinha. Olha a nossa planilhinha bonita ali agora, tirando essa escama dos olhos de vocês, né? Pré-fixado 9,05, que eu peguei aqui NTNB e IPCA mais 4,39. Se a gente joga de maneira honesta, a gente precisa tirar o imposto de renda, porque quando vence esses títulos, a gente tem que pagar os 15% de imposto de renda, certo? Então, o pré-fixado que rendeu 9,05% ao ano, na verdade, depois de pagar o imposto de renda, ele te entregou um rendimento de 7,69% ao ano. E no caso do IPCA, a gente também tem que tirar o imposto. Então, como que eu faço a conta para saber o quanto que esse IPCA rendeu? Eu tenho que pegar o IPCA médio durante o período, e aqui eu peguei a média de 7,53, mais a taxa, só que eu tenho que fazer essa soma por fatores. Aí, se você não conhece essa fórmula, chama fórmula de Fisher. Não tem como você somar 1% mais 1%, não é igual a 2. 10% mais 10% não é igual a 20, porque existem juros compostos dentro da matemática financeira. Então, 10% mais 10% vai dar 21%. É 1% a mais. Aqui eu tô jogando até contra mim, fazendo a conta correta, porque se eu fosse fazer a conta errada, ia dar menos. Se eu só somasse aqui os 7,53 mais o 4,39, ó, se eu só somasse 7,53 mais 4,39, ia dar 11,92, mas você percebe que deu, nessa fórmula de Fisher, quando eu faço os juros compostos, percebeu que deu mais. Poderia fazer framing aqui também, né, que os caras fazem pra caramba, tá louco. E aí, depois eu tenho que tirar o imposto de renda disso aqui. Então, eu tirei o imposto de renda, o rendimento anual, então, no pré-fixado foi de 7,69, e o rendimento anual no IPCA+, o NTNB principal com vencimento 2025, comprando ele lá em 2019, eu teria um rendimento de 10,41. Vamos ver como que foi no fundo imobiliário? O fundo imobiliário, o CAGR real foi de IPCA mais 42, né, 4,42. Por como que eu cheguei nesse valor, Léo? Eu peguei aqui o rendimento real acumulado, que nada mais é que o rendimento total do fundo imobiliário menos o IPCA total do período. Então aqui, ó, 88 menos o 45 vai dar 29%. Na fórmula de Fisher, quando você está somando, você multiplica, e quando você está diminuindo, você divide. Por isso que aqui é 1 mais o retorno total, para transformar em fator, dividido por 1 mais o IPCA total, para transformar em fator, menos 1. Então eu cheguei no rendimento real acumulado de 29,63. Depois, sabendo que isso aqui é o rendimento real acumulado, ou seja, já está o IPCA embutido, eu vejo o quanto que isso aqui é a média. Eu transformo essa rentabilidade que foi em 6 anos, eu transformo ela em anual. Então eu uso a taxa de equivalência, a fórmula da taxa de equivalência. Rapaz, esse vídeo deu trabalho pra fazer, viu? Se você não der um likezinho aí no vídeo, principalmente você que tinha essa dúvida e agora tirou essa dúvida, né? Se você não der um likezinho no vídeo, se inscrever no canal, aí, rapaz, não sei o que eu tenho que fazer pra você se inscrever nesse canal, não. Não sei o que não. E principalmente nós que estamos com esse número feio pra danar aí. Tomara que esse número que você que tá assistindo agora já tenha passado desse número feio. Então aqui o rendimento real de CAGR seria 4,42. Então seria IPCA mais 4,42. Nossa, Léo, então seria praticamente a mesma coisa da NTNB, né? Olha lá, aqui é IPCA mais 4,39 e aqui IPCA mais 4,42. Então era melhor ter investido na NTNB. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, se eu faço o rendimento real, pegando aqui o IPCA médio, né, e o real, perceba, o rendimento do fundo imobiliário foi de 12,28% ao ano, enquanto da NTNB foi de 12,25%, 0,03 a mais. Ou seja, será que compensa? E aí o que você tem que fazer aqui agora? A gente tem que ser honesto pra caramba aqui. E aqui, rapaz do céu, eu tô jogando muito contra os fundos imobiliários, tá? Tô jogando muito contra ele. Sabe por quê? Olha o que eu tô fazendo para poder ajustar essa rentabilidade. A gente sabe que deste rendimento aqui, que é a valorização do VP, esse dinheiro tá preso lá no imóvel. E se eu fosse vender a cota, eu ia ter que pagar imposto de
imposto de renda, certo? Sabendo que se o fundo imobiliário vender o imóvel e me pagar em dividendo, não vou precisar pagar imposto. Mas eu tô fingindo que eu vou vender a cota porque o gestor não vai querer vender o imóvel. Então eu tô forçando aqui algo que não acontece, porque você sabe que no HGLG, se pinta a oportunidade de vender, eles vendem para pagar extraordinário. Então eu vou fazer de conta que não existe essa possibilidade dentro dos fundos imobiliários. Fazer de conta que se valorizou o VP e a cota valorizou, você vai ter que vender a cota e pagar imposto. E aí eu somei aqui então o quanto que essa valorização de VP representa sobre todo esse retorno. E aí deu uma representatividade de 2,51% ao ano. E os dividendos representaram 9,77% ao ano de média. Então eu tirei imposto desse aqui, ó, e deste aqui eu não tirei imposto porque dividendo é isento. Isso que eu tô forçando, tá? Porque na verdade era só pegar esse valor aqui, esse valor já seria isento, né? E o spread aqui seria entre 12,28 e 10,41. Mas jogando justo aqui, fazendo de conta que o gestor não fosse vender os imóveis, daria então um retorno de 11,90%. Então foi melhor do que a NTNB, foi melhor do que o pré-fixado, num fundo gigantesco como o HGLG. Qual que é aqui a única premissa e a premissa que bate na maioria das pessoas nesta simulação? É que a simulação está sendo feita através do VP, que é o valor justo do fundo imobiliário. E aí você, como investidor, você tem que saber comprar fundo imobiliário. Você tem que saber comprar ação. Você vai pagar numa ação que vale R$37,50? Não vai. Você vai pagar numa ação R$30, ela que vale 37. Aí eu quero. Então aqui, por exemplo, a galera que comprou a 174 enquanto o VP estava 146, compraram mal. E hoje tá 166 o patrimonial e ela tá cotada a 156,99 e o pessoal não quer comprar. Hoje seria uma boa compra. Exemplo, inclusive tem formas mais eficientes de você comprar HGLG hoje em dia, que eu gravei no top 3 fundos imobiliários ontem. Mas perceba que a sua valorização depende do preço que você comprou. Ela pode ser maior ou menor do que a valorização do VP. Aqui eu usei a do VP porque é a valorização justa. E aí, pra gente bater o martelo nesse negócio aqui, você entender que os fundos imobiliários repassam-se a inflação e com tranquilidade, a gente leu o Gari, a gente leu sobre TRXF, a gente leu sobre vários outros fundos imobiliários, lemos sobre o KNCR. Se você quiser aprender, é só você se inscrever aqui nesse canal. Mas vai ter vídeo de 50 minutos pra você aprender, pra você entender, porque tem que demorar 50 minutos pra te explicar um monte de mentira que os caras falaram pra você. Eu tenho que desconstruir essa mentira, eu tenho que ir lá desde o inicinho, ó, é assim que funciona, assim. Então o resultado é esse, não é aquele lá. Não vai ser 10 minutos que eu vou conseguir fazer isso. Eu tenho esse defeito, né? Pra gente bater o martelo aqui, eu sei que você gostaria que esse gráfico de dividendos aqui do fundo imobiliário HGLG, a gente pega o mensal aqui, ó. Eu sei que você gostaria que esse gráfico ele fosse crescendo assim, ó, bonitinho assim, né? Igual do BTLG. Olha o gráfico do BTLG. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do BTLG? Se a gente pega aqui o gráfico do BTLG, olha como que ele cresce bonitinho. Olha lá, crescendo bonitinho, né? Foi crescendo. Esse aqui você não tem dúvida que ele repassou a inflação, na verdade? Só que deixa eu te contar um segredo. Não é assim que você olha. Eu espero que você tenha aprendido. Não é assim que você olha. Lembra dos dois gráficos que eu te mostrei? Eu fiz isso aqui propositalmente. A subida daqui para cá foi de 3%, enquanto a inflação foi de 5%. A subida daqui para cá foi de 6%, enquanto a inflação foi de 10%. A subida daqui para cá, todas aqui eu coloquei depois 3% para eu lembrar, né? Então a subida de 81 para 83 foi 3%, enquanto a inflação, olha lá quanto foi a inflação, olha lá, 5,79. Inflação de 4 e pouco. E todos esses ajustes que eu fiz aqui foi de 3% daqui para frente. Então perceba, daqui para cá não repassou a inflação, daqui para cá não repassou a inflação, daqui para cá não repassou a inflação, daqui para cá não repassou a inflação. Perceba que não é só você olhar um gráfico, para com isso, não seja enganado, por favor. Agora, esse gráfico aqui, ele repassou a inflação, olha que bonito, porque ele repassou a inflação adiantado. Eu sei que você gostaria que o gráfico do HGLG fosse bonitinho, igual do BTLG, e ele repassasse a inflação subindo bonitinho, né? Só que, como vai muito além disso, você tem que fazer conta. E aí aqui eu peguei para fazer conta para vocês, ó. Peguei aqui para fazer conta para vocês. Ó, os dividendos do HGLG foram esses, beleza? Por ano, os dividendos foram esses. Lá em 2019, que é essa mesma linha aqui, ó. Em 2019, 9,9, 9,18, 14, 16, 14, 13 e 13. Foram os dividendos do HGLG. O IPCA nos períodos foi 4,52, 10, 5,79, 4,62, 4,83, 4,23. Então, se a gente fosse ajustar esses dividendos pelo IPCA, do jeito que você gosta, como que seria aqui, ó? Eu teria, então, subindo de 9,9 para 9,50, eu teria ajustado o IPCA, e perceba, foi para 9,18. Então, aqui, teoricamente, não teria repassado o IPCA. De 9,50 teria que ter subido para 10,46 para passar 10%, só que
que subiu para 14, ou seja, adiantamento. É como se, por exemplo, só para ficar didático, inclusive vou usar o mesmo exemplo que o meu aluno utilizou, porque gostei demais do cara. Depois vocês vão lá, vão se inscrever no canal do cara. Posso contar com vocês pra vocês se inscrever? Vamos surpreender ele tá começando o canal agora, deve ter uns 10, 20, 30 inscritos, 100 inscritos. Vamos lá, vamos rebentar, vamos colocar uns 1000 inscritos lá pra ele. Posso contar com você pra isso? O cara foi bem demais, e isso me orgulha porque é um aluno que aí, pô, ele não é enganado, tá tentando ensinar a galera. Você agora também não é meu aluno de curso, mas você é aluno aqui no YouTube. E agora você tem a responsabilidade de ensinar pra galera. Não precisa abrir canal no YouTube, mas ensina pra galera que tem essa dúvida, seja nos comentários, seja no seu trabalho, porque o conhecimento é que liberta. Então, depois que eu te explicar essa tabela aqui, nós vamos lá no canal dele, nós vamos junto lá no canal dele, beleza? Então, ó, o dividendo ajustado aqui seria 10,46, mas o HGLG foi e falou assim, cara, eu ia ajustar o seu salário de 1.000 para 1.020, só que eu vou ajustar já para 1.400. Aí você vai falar assim, mas por quê? Vai ajustar 40%? No caso da HGLG, 41, né? Vou ajustar agora porque aí eu já adianto os ajustes dos próximos anos. Aí você não precisa se preocupar com os ajustes dos próximos anos. Compensa pra você? Mas lógico que compensa. É como se eu estivesse recebendo hoje o que eu ia receber só daqui 5 anos. Aqui eu já tô recebendo, ó, o que eu ia receber só aqui. E a galera acha ruim. Você tá recebendo 1,10 lá em 2021, era pra você estar recebendo 89 centavos, você tava recebendo 1,10. Tem 4 anos que você tá recebendo mais do que você deveria. E aí você acha ruim porque não subiu mais do que você deveria acima da inflação. Calma, Calabreso, calma. Olha como que ficaria. Subiria de 9,50 para 10,46, para 11,06, para 11,57, para 12,13 e finalizaria 2025 com 12,65. Aqui é ajustando a inflação, sem contar extraordinário. Lembra disso? Eu não tô contando extraordinário. Então quem tem cotas, vamos supor um cara que investiu 1.000 cotas e essas cotas foram ajustadas pela inflação, o rendimento, né? Olha o quanto que ele receberia. Seria 1.000 vezes o dividendo ajustado, né? Então, 1.000 vezes 9,50, 1.000 vezes 10,40, 1.000 vezes 11. Então, no total, ele teria 76 mil reais de dividendos. E o cara que não foi ajustado, o cara que sabe fazer conta, né? Não fica preocupado com isso e tal. O cara que sabe fazer conta, ele falou assim, pô, não, eu recebi um ajuste gigantesco aqui. Eu sei que os fundos imobiliários repassam a inflação. Eu não sou bobo, eu leio o relatório, eu consigo ver os contratos, eu consigo ver os fatos relevantes, falando das vendas dos imóveis, de TIR de IPCA mais 18, que nem a ação às vezes consegue me entregar uma TIR dessa. Os fundos imobiliários com as vendas dos imóveis bem feitas conseguem isso. Te mostrei nos vídeos anteriores agora, recentes do canal. Então eu não sou bobo, eu não sou enganado por frase feita. Eu leio o relatório. E aí eu consegui ver então aqui que mesmo que essas cotas que não foram ajustadas pela inflação, pô, eu tive um rendimento de 89 mil reais. 89 mil reais. Só de dividendos. Ou seja, 17% a mais de dividendo só, tá? Não tô nem levando em consideração a valorização do VP. 17% a mais de dividendo se eu tivesse recebido o que não foi ajustado. Se você fosse na ladainha da galera aí que, tem que ser ajustado o dividendo, você ia receber 76 mil. 17% a menos. Só pra você entender que não faz sentido você olhar só pro gráfico e tentar exigir o aumento da inflação no aumento do dividendo. Às vezes, e agora vou subir um pouquinho mais o nível aqui pra gente finalizar esse vídeo, vou subir o nível. Às vezes, um fundo pode continuar pagando R$1 durante 10 anos e mesmo assim ele repassa a inflação. Por quê? Porque ele poderia estar alavancado a 55% do patrimônio alavancado e ele está usando dinheiro para quitar a alavancagem. Então o dinheiro que ia virar dividendo para você está indo para pagar a alavancagem. E aí você, num ano, você tinha um fundo imobiliário que tinha R$1 de yield, R$1 de dividendo mensal, mais 55% de alavancagem. No outro ano você está recebendo R$1 de dividendo ainda, mas agora ele está alavancado só 50%. Ele quitou 5% da dívida dele, esse 5% da dívida representava, por exemplo, 10% de rendimento, muito acima da inflação. Aí você fala, pô, continua pagando R$1, não repassa. Ele fala, não, calma, Calabresa, ele pagou 5% da dívida, ele é um fundo muito melhor agora, você só tá preocupado com yield? Se você tá só preocupado com yield, meu amigo, eu sinto lhe informar que você vai cair em armadilha pra caramba. Aí no outro ano ele continua pagando, vou jogar mais ainda, ele paga só 90 centavos no outro ano, só 90 centavos, mas ele quitou a dívida dele de 50, porque antes estava 55, ele quitou 5, de 50 ele desceu pra 30%, quitou 20% da dívida dele, e esse 20% da dívida dele representou basicamente 25% do patrimônio do fundo, ou seja, um rendimento de 25%, só que não foi contabilizado no yield, foi contabilizado no patrimônio, 25%. E aí você prefere realmente receber 5% de aumento no yield, subir de R$1 para 1,05, ou abrir mão do yield e receber 25% de valorização, seja na diminuição da alavancagem, seja no aumento do valor do patrimônio? Você prefere que o seu aluguel suba de 1.000 para 1.100 ou ganhar uma outra casa? E agora você vai ter, no próximo ano, no futuro, 2 aluguéis de 1.000. Pelo amor, né? Vamos aumentar o nível das nossas análises? Senão vocês vão ficar só na canelinha aí, com a maior parte dos youtubers é na canelinha mesmo. E tá tudo certo, né? Como ganhar R$500 de dividendo com fundo imobiliário? Esse é os vídeos, né? Como fazer para pagar o seu aluguel com fundo imobiliário? Aí é complicado, né? O cara não sabe fazer um pouquinho de conta. Eu sinto muito você ficar muito bravo com vocês nesse vídeo, mas precisava.
Precisava. Vamos lá no canal do Gustavão agora? Vamos junto comigo. Não sai do vídeo ainda não. Vamos honrar o cara. Esse vídeo aqui vocês têm que honrar o cara, porque eu gravei, porque ele gravou. E eu gostei muito da ideia e culminou com as perguntas da galera. E aí, enfim, né? Pra rebater alguns argumentos aí de algumas pessoas que não sabem o que estão falando. Você vai digitar aí no YouTube. Faz junto comigo aí, por favor. Vamos honrar o cara. Vamos bater 1000 seguidores com o cara. Eu tenho certeza que mais de 1000 pessoas vão assistir esse vídeo. Se vocês aí, os mais próximos de mim, fizerem isso, nós vamos surpreender o cara. Eu não sei nem se ele vai conseguir assistir esse vídeo. Não sei se ele me acompanha todos os vídeos. Mas, ó, digita Pingou Dividendos. Você vai entrar aqui no canal. Inclusive, olha o vídeo que ele soltou aqui, ó. Aí ele mandou lá no grupo da mentoria, eu até assisti e tal, fiz alguns comentários. E o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, no vídeo do cara, Gustavão aí você vai se inscrever. Eu já tô inscrito aqui, né? Você se inscreve, dá o like no vídeo e eu deixei um comentáriozinho aqui, ó, simbora. E aí você vai vir aqui, ó, e vai clicar em responder esse comentário aqui, ou então vai digitar aqui hashtag Vim pelo Léo, porque os comentários ajudam pra caramba na divulgação do conteúdo. E você vai ver que ele tá iniciando nos conteúdos, mas ele já fala muito melhor e com muito mais conhecimento do que muita gente que já tá 2, 3 anos gravando vídeo no YouTube pra vocês. Vamos reconhecer esse pessoal aí que dispõe realmente de tempo, de estudo pra poder te ensinar, cara. Porque se você ficar dando honra a quem não merece honra, vai acontecer o que já acontece, desinformação. Ele tem 95 inscritos, hein? Amanhã eu vou fazer um post aqui no YouTube pra gente ver o quantos inscritos ele bateu. E é pra ele bater pelo menos uns 1000. Fica com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você tenha aprendido que os fundos imobiliários repassam a inflação. E que pra você verificar se o fundo imobiliário tá repassando a inflação ou não, não é só olhar o dividendo. Beleza? Fica com Deus. Tamo junto. É nóis.